Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o momento em que nos estão a ouvir. Hoje estamos aqui para tratar daquilo que é a nossa leitura do mês de março, a leitura astrológica. Eu faço sempre duas leituras, uma leitura de tarot e uma leitura astrológica, e desta vez resolvi fazer algo diferente, não só para comemorar uma efeméride que tem a ver com uma associação a que pertenço, que nasceu no dia 24 de março de 1896, em plena época de Belle Époque, uma era que já foi ultrapassada, a idade de peixes, plena idade de peixes, época vitoriana, mas que é interessante sempre refletir nas diferenças que tem para a plena maturidade que estamos a viver agora da era de Aquário, 24 de março de 2024. Igualmente, refletir sobre aquilo que será a época de Carneiro, que será 24 de março de 2090, depois de passarmos aqui várias eras. Nós temos aqui passado por eras sucessivas e é interessante percebermos a colocação, no fundo, que tivemos aqui de Plutão, de Urano e sobretudo, de Neptuno, que são os planetas mais lentos, conhecidos por planetas sociais. Ao mesmo tempo, esta reflexão interessa aqui também esta casa, que é uma casa de relação. Esta tem a ver com as casas de relação, nós falámos primeiro das oficinas básicas, estas são as oficinas de relação, falámos já da oficina do palco, que é a primeira oficina de relação, esta é a segunda oficina de relação, que é a clínica, tem a ver com a energia de Virgem, e portanto isto é dirigido não só para quem é nativo de Virgem, para quem tem o Sol, mas também a Lua, Vênus, Marte, Vênus, Marte e basicamente Mercúrio, bem como o ascendente, ou seja, os chamados planetas pessoais nestas casas. Não estou com isto a dizer que quem tenha planetas sociais ou transpessoais não esteja também influenciado, mas como são sociais e transgeracionais, não terão tanto impacto quanto os pessoais para quem tem esse tipo de influência. Agora, como é evidente, e eu acredito muito nisto, nós somos aquilo que escolhemos, a missão, o serviço que escolhemos fazer e, portanto, que escolhemos cumprir e, portanto, de alguma forma, que os fundamentos do conhecimento científico ao serviço, digamos, daquilo que é a percepção do trabalho em prol do coletivo e, essencialmente, perceber o que é que estas três datas nos trazem de percepção da evolução deste relógio cósmico que acaba por ser a astrologia e aquilo que nos pode trazer enquanto valência para o nosso dia a dia, para executarmos melhor a nossa missão. E, portanto, começaria precisamente pela data de 24 de março de 1896, em plena Belle Époque, e podemos ver aqui que a maioria dos planetas ou estavam em ar ou estavam em água, o que significa que havia muita mente versus emoção. E se olharmos aqui para a área do serviço, tínhamos aqui um planeta em transformação na casa 6 que já agora abria aqui na cúspide com Touro, o que significa que basicamente era uma casa que estava dominada por uma energia amiga, se bem que tinha também aqui Virgem, que não deixa de ser também uma energia, Virgem não, Gêmeos, que não deixa de ser também. Virgem é próprio detentor da casa 6. Gêmeos é o outro signo que também é dominado precisamente por Mercúrio. O planeta Mercúrio já agora está em Peixes, e Peixes é a energia oposta, digamos assim, aqui casa 12, que aqui está em Escorpião, Sagitário, mas que é a energia oposta a precisamente Virgem. Virgem tem a ver com o serviço pessoal, com o serviço concreto, com o serviço do dia a dia. E a Casa 12, ou Peixes, tem a ver com o serviço universal e tem a ver essencialmente com a ideia de dissolução, tem a ver com a ideia de desfazer totalmente do ego ou da identidade individual em prol de um coletivo. Se bem que isto também implica uma missão de transformação da realidade e de destruição e de enfrentar aquilo que são as estruturas instituídas. De qualquer das formas, neste dia e mês do ano de 1896, 24 de março de 1896, tínhamos aqui uma particular proximidade entre aquilo que é este Saturno portanto, em eh, Escorpião, aqui na casa 11, que é a casa dos grêmios, das relações, e depois já aqui na cúspide da casa 12, o Urano. Urano que nós já vimos que é um planeta que transforma e que é transformador e que aqui encontra-se na casa 12, ou seja, no final do seu ciclo, que é algo que agora estamos praticamente no início. E depois, quando formos ver o mapa de 2090, vamos vê-lo no seu início, em Carneiro. E é interessante ver como nas suas diferentes casas e nos seus diferentes ciclos, este signo de Urano está a transformar uma série de realidades.
e aquilo que estava a desmaterializar ou a transformar ou a modernizar era essencialmente aquilo que tinha a ver com a espiritualidade. Está aqui na cúspide da casa 12. E portanto daí talvez a tensão muito grande no tipo de comunicação que tínhamos, que era uma comunicação, casa 3 tem a ver com comunicação, que era essencialmente em peixe, e também os valores que estavam muito nesta comunicação em peixe. Ao mesmo tempo, Marte, que tinha a ver com a guerra ou com a exposição pública, estava em Aquário. E o que nós encontramos aqui são tensões, precisamente entre esta casa 3 da comunicação com a casa 7, onde temos essencialmente aqui Plutão e Neptuno, ambos em Gêmeos. E é curioso vermos o regente de Gêmeos em Peixes e o regente Peixe em Gêmeos, não é? Basicamente Neptuno em Gêmeos e Mercúrio em Peixe. Vênus e Plutão completam este quadro em que temos aqui estas oposições. E porquê oposições? São energias dissonantes. Se nós pensarmos, são posições não muito fáceis e de tensão, que geram tensão. Isto porque a casa 7 e a casa 3 têm a ver com comunicação, e já a casa 6 e a casa 4, e já agora os planetas que estão cá dentro, têm a ver com água, e água tem a ver com sentir, com fluir, que tem mais que ver com a casa 4, com a casa 12 e com a casa 6, que são casas curiosamente dominadas por energias de terra, de água e de fogo. Ou seja, tudo isto gera efetivamente sinergias de conflito, conflito subjacente, e que tinha a ver essencialmente com aquele período em que o serviço era muito concebido na base, digamos, de um servilismo, e daí haver uma revolução. Revolução essa que, aliás, também é perfeitamente perceptível por termos os valores em peixe na casa 3, na comunicação, uma comunicação que se quer cuidada, defensiva e de certa maneira integradora, mas depois temos aqui um Marte que tem a ver com os conflitos, que estava na casa 2, e isto tem muito a ver com o período também que se vivia a nível, quer dos grêmios, quer das igrejas, que tinha a ver essencialmente com uma natureza de escorpião, ou escorpiónica, dominada por Plutão, e atenção que esse Plutão estava em Gêmeos, ou seja, uma comunicação muito forte de conflitos. Isso é o que nós vemos durante este período e que vai depois redundar, nomeadamente aqui em Portugal, naquilo que vai ser 1910, com a implantação da República e com uma série de movimentos que nos levam depois para a Primeira Grande Guerra em 1418. Portanto, esta é a bela época, já trazia todas as tensões e todos os ingredientes para aquilo que iria acontecer a seguir. Curiosamente, neste momento, e olhamos aqui para o mapa do dia 2, 24 de maio de 2024, encontramos igualmente ingredientes da preparação daquilo que poderá vir a ser uma grande guerra, a Terceira Grande Guerra, possivelmente. E é curioso o início, ou digamos, os primórdios do primeiro conflito bélico, o fim, ou o apogeu, como queiram, da época de Peixe, e aqui o apogeu da época de Aquário, já com as revoluções industriais e até tecnológicas todas vividas, não é? Nós estamos no tempo do bote, estamos no tempo daquilo que é, digamos, a substituição do humano por transhumano, a criação, digamos assim, de formas de comunicação em que já não precisamos dos seres humanos para cumprir as tarefas básicas, até as de comunicação. E se olharmos aqui para o que nos traz este mapa, aqui na casa 6 do serviço, temos cá o Urano mais uma vez. Portanto, se nós virmos algo comum, aqui tínhamos o Plutão e a destruição de todos os valores, e aqui temos o Urano, que é a revolução, a transformação, na casa 6. Não deixa de ser interessante, o Plutão tem o dom de destruir e o Urano tem o dom de inovar, mas ambos destroem, ambos transformam. Ao mesmo tempo, temos o Plutão na casa 2, e se virmos ali, tínhamos o Marte na casa 2. E o Plutão e o Marte são ambas energias de guerra, de transformação, ou seja, os valores estão em profunda transformação. Ao mesmo tempo, encontramos aqui uma série de planetas, nomeadamente o Marte, o Saturno e o Vênus, que têm muito a ver com o passado, a tradição, a guerra, os valores que vêm do passado, a própria tradição, que estão em conflito direto com esta Lua, que nos vem trabalhar, digamos assim, aquilo que é a nossa percepção da interioridade, que deve ser muito mais organizada, muito mais assertiva e menos vivida, digamos assim, de um ponto de vista das emoções internas, mas antes da exteriorização. Não nos podemos esquecer que está aqui já praticamente na cúspide da casa 10, onde, no entanto, temos
obviamente não só Virgem, como essencialmente Balança, e são energias interessantes para a casa 10, porque significa que temos uma casa 10 muito estruturada. Aliás, temos uma casa 4 que é o fundo do céu, também com peixe carneiro, mas sobretudo com peixe. E depois temos aqui, mais uma vez, esta ligação que eu venho falando dos últimos meses entre Saturno e Neptuno em peixe, mas aqui juntamos Vênus e Marte, não é? Aqui num conjunto de quatro, não é? Aquilo que se chama um comboio de planetas que acabam por fazer essa oposição à Lua. Depois temos o Sol em Carneiro, temos também o Quirion e a cabeça do dragão, o nó de norte, bem como a comunicação aqui na cúspide, ainda em Carneiro, ou seja, temos aqui Mercúrio, e estes planetas trazem também aqui uma grande toada de fogo, não é? Temos aqui uma série de planetas em fogo. E depois temos aqui dois planetas em Terra, que aliás equilibram também aqui com o Plutão. Aliás, o Plutão já está em ar, não é? Que o único planeta em ar é Plutão em, precisamente, em Aquário, a era de Aquário, por isso daí marcar a era de Aquário. Por isso, se quisermos ver aqui Plutão no mapa, encontramos-lo na era de Gêmeos, não é? Portanto, encontramos aqui uma era de Gêmeos, e aqui estamos numa era uma era de Gêmeos, que era também uma era de Peixe, não é? Daí eu estar a dizer que havia aqui uma forte influência de Peixe sobre Gêmeos. Aqui temos claramente a era de Aquário, com Plutão em Aquário, e de facto tudo isto gera efetivamente sinergias muito interessantes do ponto de vista dos conflitos e da transformação. Se pensarmos do ponto de vista do serviço, o serviço que implica passarmos da era de Peixe para a era de Aquário, e este mapa tem a ver com as tensões, no fundo é um mapa comparativo entre 24 de março de 1896 e 24 de março de 2090, encontramos aqui claramente todos os planetas e toda a área de intenção, o que significa que realmente temos perante uma transformação de uma era no seu oposto. Todos os planetas estão em tensão, aliás, podemos ver isso claramente neste mapa, por isso o trouxe aqui como ilustração. Vamos passar então para aquilo que vai acontecer em 24 de março de 2090, e o que vemos aqui é uma sinergia muito grande em trígonos de fogo. Ou seja, se tínhamos muitos equilíbrios em água aqui e algumas tensões em água, muitos planetas em água, aqui vamos ter essencialmente um trígono de fogo, ou trígonos de fogo, em que temos basicamente aqui uma total transformação de valores, já que encontramos aquilo que é a espiritualidade ou Neptuno em Leão, casa 9, em expansão, em conjugação, curiosamente, com o planeta também da expansão das ideias e dos princípios, que é o regente Sagitário, em Sagitário, na casa 1, e encontramos Carneiro, onde temos aqui, para além do Sol, o Plutão, o que significa que estamos na era de Carneiro, aqui em 2090, e reparem como passamos de uma era de ar, ou de uma era de ar-água, para uma era de ar em transformação, que é Aquário, para uma era de fogo. Então, aqui de construção, de atividade. Por isso, o serviço encontra-se aqui como elemento essencial da Casa 9 e 10, ou seja, da Universidade e do Parlamento, e encontramos aqui também, obviamente, os valores da comunicação como algo importante nas parcerias, Casa 7. Encontramos a Lua na Casa 2, os valores ancorados naquilo que é Capricórnio, tradição, e se virmos Saturno também tem a ver com a comunicação dessa mesma tradição, ao mesmo tempo que Urano, o transformador, está em peixe na casa 3, na forma como comunicamos. Ou seja, Urano transforma uma forma de comunicar mais próxima. Aliás, a casa 4 está habitada por um signo de fogo, aliás, por um elemento de fogo em peixe, que é regente do próprio carneiro, o que significa que este carneiro é um carneiro amenizado, quer na sua comunicação, quer no seu Sol, quer no Plutão, quer nos seus valores. Na casa 5, no palco, na forma como se exibe perante o mundo, e onde aquilo que é a vida interna, ou seja, o infantário, a forma como tratamos os nossos traumas, reflete-se na forma como estamos em público, porque acabamos por ter aqui quer Plutão, quer o planeta dos valores, que é Vênus, ambos em Carneiro, na casa 5, que é o palco. Portanto, eu diria que temos realmente aqui uma transformação completa da sociedade, da forma de estar, de uma bela época em que tudo era mimificado, em que tudo era representação, para um mundo real que passa, obviamente, por uma transformação de valores, que são estes quase 200 anos que estão aqui representados nestas mutações. E era isto que eu vos queria trazer acerca, no fundo, daquilo que vai ser o futuro, aquilo que foi o passado e aquilo que é o presente.
Espero-vos para o mês de abril. Até lá, despeço-me e espero tudo de bom para vocês, leões. Aliás, virgens ou virginianos.